E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma aula, ainda de trigonometria, ainda sobre o triângulo retângulo, mas agora particularmente já vamos poder calcular seno, cosseno, tangente, as outras funções trigonométricas de alguns ângulos, que eu vou chamar de ângulos notáveis, tá? Lembrando que a gente só está calculando essas funções trigonométricas, perdão, funções não, razões ou relações trigonométricas para ângulos agudos, ok? Bom, para pensar nesses ângulos notáveis, eu vou considerar duas figuras geométricas planas, tá? Que tem algumas propriedades interessantes. Inicio começando com um quadrado. Lembram o que é um quadrado, galera? É todo quadrilátero, tá? Especificamente um paralelogramo, ou seja, seus lados 2 a 2 opostos são paralelos, tá? E congruentes, mas particularmente um quadrado, ele tem todos os lados congruentes e todos os ângulos também congruentes, medindo 90 graus, tá? Os ângulos e os lados todos congruentes. Esses lados em particular aqui, como eu quero considerar um quadrilátero qualquer, eu vou considerar um quadrilátero de lado medindo L, beleza, galera? Bom, esse quadrilátero, no quadrilátero, especificamente nesse quadrado, eu tenho uma propriedade em relação às suas diagonais. O que é diagonal? Qualquer segmento que liga dois vértices não consecutivos. Então, esse vértice vem depois desse, são vértices consecutivos. Mas esse e esse já não são consecutivos. Então, aqui é uma diagonal. Eu também posso ter outra diagonal aqui, ó. Se liga, tá? Bom, quando eu traçar uma das diagonais, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um triângulo retângulo. Porém, não um triângulo retângulo qualquer, um triângulo retângulo que os catetos, os dois medem L, tá? É o que eu chamo de triângulo retângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Um triângulo que possui pelo menos dois lados congruentes, iguais, mesma medida. E no triângulo isósceles existe essa propriedade. Os ângulos da base, o que será a base no triângulo isósceles qualquer, um lado que a priori é diferente, tá? E os ângulos dessa base têm a mesma medida, ok? Mas do quadrado, essa diagonal divide os ângulos aqui ao meio. Essa diagonal também é bissetriz. O que é bissetriz? É um segmento de reta que divide um ângulo em duas partes congruentes, duas partes iguais, por assim dizer. Como o ângulo é de 90 graus, cada um aqui vale 45 graus. Se liga. Então aqui eu tenho uma medida de 45 graus e aqui eu tenho uma medida de 45 graus. Beleza. Se aqui é um triângulo retângulo, eu posso aplicar aquelas relações trigonométricas todas que eu conheço, tá? E achar o valor do seno, cosseno, tangente, e aí vai. Beleza, galera? Olha só. Essa medida aqui, eu vou precisar, que é a hipotenusa, né? Eu não sei. Poxa. Eu tenho como achar. Ah, mas eu também não sei essa, mas eu sei que aqui é L e L. É um quadrado qualquer de lado L. Eu quero pensar aqui como se fosse um triângulo qualquer de lado L, mas que tenha o quê? Ângulos de 45 graus como agudos, tá? Porque se eu botasse 3 ou 4, é como se eu estivesse fazendo seno só para quando fosse 3 e 4. Não, eu quero botar para qualquer situação, para qualquer medida aqui, tudo bem? Então, eu vou calcular a medida da minha hipotenusa em função desse L, deixar dependendo do L também, tá? A priori eu vou chamar isso daqui de x. E usando o teorema de Pitágoras, eu posso dizer que x ao quadrado é o quê? L ao quadrado mais L ao quadrado. Se liga, tá? O que é L ao quadrado mais L ao quadrado? 2L ao quadrado, ok? Se x ao quadrado é 2L ao quadrado, x vai ser o quê? Raiz quadrada de L ao quadrado. Não mais ou menos, porque eu não vou trabalhar com a negativa. A negativa não me interessa, que aqui é uma medida, tá? Então, se isso acontece, quem vai ser x, galera? L ao quadrado eu posso tirar da raiz, vai ficar L raiz de 2. Pronto. Isso aqui mede L raiz de 2, ok? Então,
Agora que está tudo bonitinho aí, eu posso pensar no meu seno, no meu cosseno, na minha tangente, e aí vai. Olha só, quem é seno do ângulo alfa? Sendo que agora o meu alfa é 45 graus. Inclusive o meu beta também é 45 graus. No final das contas, eu estou querendo seno de 45 graus. É o primeiro ângulo numérico que eu estou vendo aqui, tá? Então, seno de 45 graus. Eu sei que seno significa o quê? Medida do cateto oposto sobre medida da hipotenusa. Nesse triângulo, quem é o cateto oposto? Mede L. E a hipotenusa? Mede L raiz de 2. Portanto, meu povo, para qualquer L eu posso simplificar. Isso vai dar o quê? 1 sobre a raiz de 2. A gente pode tirar essa raiz daqui do denominador usando uma coisa chamada racionalização de denominador. A gente vai rever isso mais à frente também, no nosso curso, lá de funções. Olha só, multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 2, que é racionalizar o denominador, tá? Você não está alterando a fração, você multiplicou por ele em cima e embaixo, não está alterando nada, está multiplicando por 1, continua o mesmo valor, tá? Só vou reescrever isso daqui. Isso daqui vai ficar o quê? 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Ou seja, isso é raiz de 2 dividido por 2. Então, quanto vale o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Se liga. Bom, eu vou usar o que eu vi na aula anterior. Tá? O que foi que eu vi na aula anterior? Que seno de um ângulo alfa é igual ao cosseno do seu complementar. Tá? Quem é o complementar? Aqui o ângulo é 45. Quem é o complementar de 45? 45. Então eu estou dizendo que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Como o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 também é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Pronto. Eu não vou ficar usando a razão seno, a razão cosseno e a razão tangente, não. Eu vou usar aquelas propriedades, aquelas relações fundamentais que eu construí nas aulas anteriores para a gente achar os resultados aqui. Ah, Celso, se eu quiser usar a definição de seno, de cosseno, de tangente, das razões, pode. O que é cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Vai dar no mesmo, tá? Só que eu estou buscando o nosso raciocínio das aulas anteriores para nos ajudar. Se liga. Na aula anterior também eu vi o quê? Que tangente de um ângulo, no caso agora 45, vai ser o quê? Seno de 45 dividido por cosseno de 45. Bom, meu povo, como seno de 45 é esse valor e cosseno é o mesmo valor, eu estou dividindo um valor por ele mesmo. Ou seja, tangente de 45 vale o quê? 1, que é um número dividido por ele mesmo. Se liga. Já tenho seno, já tenho cosseno, já tenho tangente. Fácil. Se eu tenho essas, eu tenho as outras três, que são inversas dessas. Então, ó, secante de 45. Quem é secante de 45? Se liga. Seno não é L sobre L raiz de 2? Minto. Secante é o inverso do cosseno. Desculpe, mas vai dar no mesmo. Nesse caso, vai dar no mesmo. Qual é o inverso de 45? Vou começar com cossecante. E aí você vê melhor aqui. Dá no mesmo começar com secante, mas eu vou começar com cossecante. Cossecante é o inverso do seno. Se liga. O seno não é L sobre L raiz de 2. A cossecante vai ser L raiz de 2 sobre L. Hipotenusa sobre cateto oposto. Se eu pegar, tanto faz. Qualquer 45, o oposto é L. Ao simplificar, eu vou ter o quê? Raiz de 2. Pronto. Cossecante de 45 é raiz de 2. Na aula passada eu também vi o quê? Que cossecante de um ângulo é igual ao quê? A secante do seu complementar. E vice-versa. Tá? Então, como 45 é complementar de 45, isso implica que a secante de 45 também vale o quê? Raiz de 2. Tá? E por fim,
Faltou quem? A cotangente de 45. O que vai ser a cotangente de 45? Inverso da tangente, ou seja, inverso de 1, que dá o quê? 1. Então, eu tenho o valor das 6 relações trigonométricas para 45 graus. A gente segue agora. Então, meu povo, seguindo, agora a gente tem a nossa outra figura que é importante para o meu raciocínio. Porque quais são os ângulos notáveis que nós vamos ver? Eu não explicitei antes, mas agora eu vou explicitar. São os ângulos de 45, 30 e 60 graus. Ou 30, 45 e 60 na ordem crescente, tá? Já vimos o de 45, usamos o quadrado para isso. Agora vamos ver o de 30 e o de 60. Para isso vamos usar esse triângulo, que não é um triângulo retângulo, mas é um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Que, assim como o quadrado, possui todos os lados congruentes e todos os ângulos congruentes. Bom, como a soma dos três vale 180 e os três são iguais, cada um vale o quê? 60 graus. Beleza? Então, vou chamar o lado de L, assim como no quadrado, todos medem L, ok? Assim como no quadrado eu tenho segmentos aqui que tem algumas propriedades, vou considerar esse segmento, aí vocês dão uma revisadinha em geometria plana, que é chamado de altura, tá? Sai de um vértice e vai até o lado oposto, formando 90 graus. Mas também é bissetriz, ou seja, divide o ângulo desse vértice que está saindo em duas partes congruentes. Então, cada parte dessa aqui vale 30 graus, tá? E também é mediana, divide o lado oposto que chega em duas partes congruentes. Então, aqui mede L sobre 2, porque tudo mede L. Então, eu vou destacar um triângulozinho desse. Aqui é 90 graus. Aqui mede L, aqui mede L sobre 2, aqui mede 30, aqui mede 60. Olha só, meu povo, se liga. Eu posso até fazer minha brincadeirinha aqui sem mexer com esse daqui. Mas eu vou mexer, eu quero descobrir esse valor, tá? A priori é um valor X que eu não sei, mas eu vou deixar esse valor em função dos tamanhos L, tá? Aqui, por exemplo, se for 5, aqui vale 2,5. Aqui valeria quanto? Eu preciso saber. Se for 10, aqui vale 5. Entende? Eu tenho que botar em função de L. Também vou usar o quê? Se eu tenho dois lados e quero um terceiro, eu posso usar o quê? Num triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras. Só que a minha hipotenusa quem é? L. Então, L ao quadrado vai ser o quê? O cateto ao quadrado, que é L sobre 2 ao quadrado, mais o outro cateto, que é X. Nesse caso, aqui é cateto, tá? Então, se liga. Resolvendo isso daqui, vai ficar L ao quadrado. L sobre 2 ao quadrado é o quê? L ao quadrado sobre 4. Eleva em cima, eleva embaixo. Mais X ao quadrado. Vou isolar o X ao quadrado. Então, X ao quadrado é L ao quadrado menos L sobre 2, perdão, L ao quadrado sobre 4. Passa para cá diminuindo. Fica só o x quadrado de um lado. Logo, x ao quadrado, tirando MMC, tá? É 4. 4 dividido por 1 é 4, vezes isso, 4L ao quadrado menos L ao quadrado. Como é que vai ficar, meu povo? Isso então será 3L ao quadrado sobre 4. X ao quadrado é 3L ao quadrado sobre 4. Então implica que x é raiz quadrada disso. Ou seja, x vale quanto? 3 não sai da raiz. L ao quadrado, a raiz é L. Vai ficar L raiz de 3. Raiz de 4, 2. Então isso aqui vale L raiz de 3 sobre 2. Beleza. Para que eu fiz isso? Para usar nas minhas relações trigonométricas. E agora eu vou precisar usar a de 30 e a de 60. Então eu uso uma só, porque aqui são ângulos o quê? Complementares. Se eu achar o seno de 30, eu vou saber o quê? O cosseno de 60, que é o mesmo. São complementares, tá?
juntos formam 90 graus. Então, meu povo, quem é, por falar em seno de 30? Quem é seno de 30? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto L sobre 2 sobre hipotenusa. Aqui, para qualquer número, eu posso simplificar, que é como se fosse 1. Então, ficou 1 sobre 2 dividido por 1, ou seja, 1 sobre 2. Quanto é seno de 30? Meio. E seno de 30 é a mesma coisa que cosseno de quem? 60. Que são complementares, como a gente acabou de ver, tá? Então, cosseno de 60 também vale o quê? Meio. Vou ver também o quê? Tangente. Ah, não. Antes eu vou ver cosseno de 30. Quem é cosseno de 30? Cateto adjacente, que mede L raiz de 3 sobre 2, sobre hipotenusa, que é L sobre 1. Posso simplificar o L. O que é que eu vou ter? Raiz de 3 sobre 2. Isso é o cosseno de 30. Mas cosseno de 30 é igual a quem? Seno de 60. Porque são o quê? Complementares. Seno de 1 é igual ao cosseno do complemento. Cosseno de 1 é igual ao seno do complemento. A gente viu. Então, ó, isso aqui também vale raiz de 3 sobre 2. Bom, já temos seno e cosseno de 30 e de 60. Fácil agora achar o quê? Tangente. Quanto é tangente de 30? É seno de 30 sobre cosseno de 30. E o que é seno de 30, meu povo? Meio. E o que é cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Dá para simplificar e encontrar o quê? 1 dividido por raiz de 3. Essa raiz eu não quero lá embaixo. Eu vou racionalizar, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Vai ficar então o quê? Raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o quê? Raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? Raiz quadrada, tá? É 3. Pronto. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E quanto é tangente de 60? É seno de 60 sobre cosseno de 60. Ou seja, raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Simplifico 2 com 2, vai dar só raiz de 3. Tá? Vamos continuar. Então, queridos, continuando. A gente acabou de ver o quê? Que seno de 30 vale meio. Cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Que seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. E cosseno de 60 vale meio. Daqui eu já consigo o quê? Secante e cossecante, que é o inverso dessas coisinhas bonitinhas aqui. Ó, seno de 30 me dá o quê? Cossecante de 30. O que é cossecante de 30 é o inverso do seno de 30. Ou seja, se seno de 30 é meio, cossecante de 30 é 2. O que é secante de 30? Inverso do cosseno de 30, ou seja, 2 sobre raiz de 3. Para subir essa raiz, é só racionalizar o denominador. Isso vai dar o quê? 2 raiz de 3 sobre, aqui é raiz de 9, que é raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 9 é 3. Tá? O que é seno de 60? É com seno de 60 eu posso encontrar o quê? Cossecante de 60. Bom, mas cossecante de 60 é o quê? É o mesmo que secante de 30, porque eles são complementares. Então, cossecante de 60 será também 2 raiz de 3 sobre 3. Além disso, faltou o quê? Secante de 60. Mas secante de 60, como 60 e 30 são complementares, secante de um é igual ao cossecante do outro. Isso dá aula passada. Logo,
Como cossecante de 30 é 2, secante de 60 também é 2. Mas quem esquecer, secante é o inverso do cosseno. Então, o inverso disso, 2. Faltou o quê? Cotangente. Se liga. E cotangente está ligado diretamente com quem? Tangente. Então, tangente de 30, quem é? Raiz de 3 sobre 3. Tangente de 60, quem é? Raiz de 3. Pronto. Cotangente, quem será? Cotangente de 60 vai ser igual ao quê? A tangente de 30, né? Porque são complementares. Então, também vale raiz de 3 sobre 3. E cotangente de 30 será o quê? Como é complementar, igual a tangente de 60. Pronto! Finalizamos a ideia. Para deixar bonitinho, eu vou arrumar esses resultados. Se liga. Então, galera, vamos fazer agora um apanhado de tudo que a gente viu nessa aula. A gente viu nessa aula os ângulos notáveis. A gente construiu as nossas razões trigonométricas, as nossas 6 razões, usando inclusive aquelas relações. Vamos relembrar dessas relações? Temos a fundamental zona, né? Seno ao quadrado de um ângulo alfa mais cosseno ao quadrado de um ângulo alfa sempre é 1, ok? A gente viu isso usando o teorema de Pitágoras. A gente viu que seno de um ângulo alfa é o inverso da cossecante de um ângulo alfa, desse ângulo alfa, e o inverso disso também ocorre, a cossecante é o inverso do seno. A gente viu que o cosseno de um ângulo alfa é o inverso da secante, tá? A gente viu que tangente de um ângulo alfa é o inverso da cotangente, e o contrário também ocorre, tá? Se liga. A gente viu o que mais? A gente viu que seno de um ângulo alfa é igual ao cosseno do seu complemento, beleza? Assim como a tangente de um ângulo alfa é igual a cotangente do seu complemento. E o contrário também vale, a cotangente é a tangente do complemento, beleza? E vimos que a secante de um ângulo alfa é igual a cossecante do seu complemento, tá? A gente viu essas relaçõezinhas aqui, ok? E achou os valores dessa tabela. Vamos montar essa tabela. É comum você ver essa tabela no ensino básico até essa linha, essas 3 linhas. O pessoal faz musiquinha e tudo mais, ok? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Mas a gente pode montar desse jeito, tá? Como o pessoal monta no ensino básico, 1, 2, 3, 3, 2, 1, beleza? Todo mundo embaixo de 2, ou melhor, todo mundo com 2 embaixo, não sei nem cantar, não sei nem fazer essa coisinha. E raiz onde não tem 1. Na verdade tem raiz de 1, só que a raiz de 1 é 1 e é raiz no numerador, tá? É raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. Tá? Mas a gente viu isso daqui nesse instante, não quero deixar a graça de vocês, beleza? Mas aqui a gente entende de onde vem as coisas também, ok? Então, tangente, como é que a gente obtém tangente? Para não ficar tendo que gravar toda essa tabela. Já basta esses 6 valores aqui, que com 1, 2, 3 ajuda facilmente, tá? Isso aqui a gente acabou de ver e comprovou. Seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O que é tangente? Ah, sim, esquecemos de colocar aqui, para relembrar, tangente de um ângulo é o seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. E, obviamente, como cotangente é o inverso da tangente, cotangente vai ser cosseno sobre seno. Não cabe ali, mas fiquem ligados, ok? Então, o que será tangente de um ângulo? É seno sobre cosseno. Você sabendo isso daqui, basta você dividir esse por esse. Quando eu divido, eu posso simplificar o 2, ficar 1 sobre a raiz de 3, e raiz de 3 embaixo dá para fazer o que, meu povo? Racionalizar. Então, racionalizando vai dar a raiz de 3 sobre 3. Isso dividido por isso, seno dividido por cosseno de 45, se o ângulo é 45, a tangente de 45 vai ser o quê? 1. Esse dividido por esse, um número dividido por ele mesmo. Tangente de 60, raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, dá só raiz de 3. Simplifica o 2 com 2. Já vimos isso.
Cossecante. Cossecante é o quê? Cossecante é o inverso do seno, assim como o seno é o inverso da cossecante. Então basta inverter isso daqui. Inverso do seno de 30, 2. Inverso do seno de 45, 2 sobre raiz de 2, que simplificando, tá? Isso aqui dá o quê? Raiz de 2, não é? Vai ficar 2 sobre a raiz de 2, simplificando, vai dar raiz de 4, vai dar só raiz de 2, beleza? E seno ou cossecante de 60, inverso disso, 2 sobre raiz de 3, que racionalizando, tá? Aqui era racionalizando, tá? Que depois eu simplifico, eu já visualizei a simplificação, tá? Então, invertendo isso daqui, fica 2 sobre raiz de 3 para cossecante, ok? Que significa o quê? Racionalizo raiz de 3, 2 raiz de 3 sobre 3. Ok? Beleza. Secante. Secante, eu posso usar a ideia do complemento. Se eu tenho cossecante, o que é o complemento da secante de 30, ou de 30 graus? 60. Então, secante de 30 é igual a cossecante de 60. 2 raiz de 3 sobre 3. Aqui é raiz de 2, porque 45 é complementar de 45. E aqui quem é? 2, tá? Cotangente, a mesma ideia da tangente. Raiz de 3, porque 30 é complemento de 60, então cotangente de 30 é igual a tangente de 60, ok? Aqui vai dar o quê? 1. E aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. E a gente monta a nossa tabelinha, beleza? Então, vou ficar por aqui nessa aula. A gente acabou de ver as aplicações, né? Ou melhor, as razões aplicadas a ângulos numéricos. A gente só estava vendo ângulos genéricos, ok? E agora vamos fazer uns exercícios de aplicação na próxima aula desse assunto, para a gente fechar, caminhar para fechar triângulo retângulo, ok? Abração, curte, compartilha, se inscreve no canal se não fez. Valeu!